Olá, sejam bem-vindos a esse encontro de Matemática para Negócios 2. Hoje é dia 28 de setembro de 2024. Bom, nesse encontro, a matéria que a gente está estudando, neste momento, né, por essas semanas, é derivadas parciais. Então, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui, olha, a aula, né, de escrita de derivadas parciais. Então, eu vou tomar a iniciativa aqui de ir resolvendo algumas derivadas, tá? Para ver se ajuda vocês. Então, vamos lá, principalmente para as pessoas que estiverem com dúvida. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, olha só. A gente tem na aula essa primeira função aqui, ó, que é o número 1, mas temos que passar para o quadro. É x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 2 e 5. Então, cadê a caneta? Tá aqui. Por que não vai andar? Ah, tá aqui. Vamos lá. Z é igual. Estou reaprendendo a escrever ainda nessa mesa digitalizadora. Troquei de computador, a mesa ficou toda diferente. Só porque eu troquei de computador. Vamos lá. Então, a função é essa. Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 2 e 5. Né? O que é isso, ponto 2 e 5? Significa que se o x vale 2, o y vale 5. Então, quando você tem esse ponto aqui, eu quero a derivada parcial neste ponto, é porque no final, depois de calcular a derivada, a gente tem que substituir o x por 2 e o y por 5. Né? Se não fosse dito isso, se não fosse pedido no ponto 2 e 5, era só calcular a derivada parcial. Então, a derivada parcial, o símbolo, né, da derivada parcial, esse aqui é o dRom dz, dRom dx, quer dizer, derivada parcial em relação a x. E a gente tem que calcular também, ó, em relação a y, dRom dz, dRom dy. Então, vamos lá. dRom dz, dRom dx. Quando eu calculo a derivada parcial em relação a x, eu vou tratar x como uma variável e o y como uma constante. Não, o que é constante? Um número qualquer. Então, o x é variável, o y é um número. Então, qual a derivada de x ao quadrado? É 2x. Mais, qual a derivada de y ao quadrado? É zero. É porque ele é uma constante nesse caso. Ele é tratado como uma constante. E a derivada da constante é zero. Agora, a derivada parcial em relação a y. A derivada de x ao quadrado é zero. Por quê? Porque agora eu estou derivando o y. Então, vou tratar o x como uma constante. A variável agora é o y. Então, a derivada de x ao quadrado é zero. E a de y ao quadrado, ó, é 2y. Então, as derivadas parciais eu já calculei. É isso. Mas como eu pedi para calcular no ponto 2 e 5, eu agora tenho que substituir o x por 2. Então, 2x quer dizer 2 vezes o x, que é 2. E 2 vezes 2 dá 4. E 2y é 2 vezes o y. Só que o y é 5. 2 vezes 5 é 10. Então, é isso. Tá? Então, vamos pegar outra aqui. Ô, Carla, se você tiver algum pedido, alguma função que você queira que eu faça, eu pulo para ela, tá? Tá bom, professor, obrigado. Vamos pegar essa aqui, olha, esse número 2 aqui, que é x ao cubo y ao quadrado. Cadê o quadro? Olha só, z é igual a x ao cubo y ao quadrado, mais, acho que é 3x, né? Estava lá. Vamos voltar lá para ver. 3xy mais 5 no ponto 1 e menos 3. Mais 5 no ponto 1 e menos 3. Quer dizer, quando x vale 1, o y vale menos 3. Então, derivada parcial em relação a x. Então, olha só, derivada de x ao cubo, agora o x é variável, o y é constante. Então, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, e o y ao quadrado que estava multiplicando ali, eu repito.
Tá? Naquele anterior, a derivada aqui do y² foi zero. Por que foi zero? Porque eu estava somando uma constante, e o y era considerada constante. Agora não. Agora está multiplicando. Então, você repete. Mais derivada de 3xy. Derivada de x é 1. Então, 1 que multiplica 3y é 3y. E mais a derivada de 5, que é 0. Agora, a derivada... Vou dar um espaço aqui. Ó. A derivada em relação a y. Bom, então, em relação a y, olha só, x ao cubo é uma constante. A derivada de y² é 2y. Então, 2y. E aquele x ao cubo, que é uma constante que está multiplicando? A gente repete. Né? Eu coloquei ele de intruso aqui no meio, só por uma questão de ordem, né? Aos nossos olhos, acredito eu, pelo menos para mim, mas eu acredito que para os alunos também, a gente está mais acostumado a escrever xy do que yx. Alguém quer participar da reunião. Alguém está chegando, vamos aceitar. Cadê? Oi, Marlon, seja bem-vindo. Estou aqui resolvendo algumas derivadas parciais, tá? Então, continuando aqui. Deixa eu só ver se deu certo. Só ver se deu certo aqui. Tá, deu certo. Bom, Marlon, qualquer pedido aí é só fazer, tá bom, Marlon? Fica à vontade para me interromper, para tirar dúvida, para pedir algum. Eu estou falando de derivadas parciais, né? Então, fique à vontade para pedir para eu resolver algumas especificamente e também para eu falar de alguma outra dúvida que você tenha, tá? Vocês podem, Carla e Marlon, que estão presentes, podem ficar à vontade aí para pedir ajuda. Então, continuando aqui, olha só. Tudo bem, Marlon? Posso continuar? Pode. Tá bom. Então, olha só, estou calculando aqui a derivada parcial em relação a y dessa função aqui, que é x ao cubo y². Então, a derivada, olha, em relação a y, eu vou tratar o x como se fosse uma constante. Então, a derivada de y², aqui, ó, é 2y. E o x ao cubo? O x ao cubo, como está multiplicando, ele continua multiplicando essa derivada. Então, por isso que eu coloquei ele aqui no meio, né? Por que eu coloquei no meio? É exatamente isso que eu estava explicando aqui para a Carla. Porque eu acredito que, aos nossos olhos, a gente está mais acostumado a escrever xy do que yx. Então, se eu tivesse colocado assim, ó, 2yx ao cubo, não teria problema. Mas, eu acredito, pelo menos aos meus olhos, acredito que para vocês também, a gente está mais acostumado a colocar o x primeiro e o y depois. Então, é só por uma questão de estética, tá? Aí, continuando aqui, a derivada de 3xy. Então, é mais, né? A derivada de 3xy, eu vou derivar o x, que é 1. Mas não troquei a cor. Então, a derivada de 3x, né? A derivada de x é 1. 1 que multiplica 3y, porque 3 e o y são constantes. Mas a derivada de 5, que é 0. Aqui é o 5, a derivada de 5 é 0. Mas esse problema, eu peço para você calcular a derivada no ponto menos 1 e 3 aqui em cima. Ó. Perdão, 1 e menos 3. Agora que eu calculei a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, eu vou ter que substituir o x por 1 e o y por menos 3. E eu vou ter um valor numérico. Então, vamos lá. Substituindo aqui, então. Ó, 3x ao quadrado, y ao quadrado. Então, é 3. O x é 1 ao quadrado, vezes o y, que é menos 3 ao quadrado. É claro que você pode fazer essa conta direto, tá? Não tem problema. Eu estou detalhando aqui só porque eu estou explicando. Mais 3y, ó. 3 vezes o y, que é menos 3. Bom, agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Continua aqui embaixo. 3, 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Sempre que a gente eleva o expoente par, o resultado é positivo. E 3 vezes menos 3, aqui no final, ó, 3 vezes menos 3 é menos 9. Então, deixa eu apagar aqui, que eu já tinha colocado o sinal errado. Então, aqui vai ser menos 9. Então, olha só, multiplicação primeiro, 3 vezes 9 dá 27. 27 menos 9 dá 18.
Então, esse resultado foi 18. Ficou ruim isso aqui, né? Agora vamos para a parte de baixo. A derivada parcial em relação a y. Então, é 2 vezes o x ao cubo, o x é 1, vezes o y, que é negativo menos 3. Olha, sempre que você substitui por um número negativo, você tem que colocar parênteses, tá? Mais 3y. Só que eu errei, né, gente? Ninguém me corrigiu. Aqui, ó, é y aqui? Vocês perceberem que eu errei, por favor, me digam. Tem professor que diz que erra de propósito, né? Para ver se o aluno está prestando atenção. Aqui, pessoal, olha, eu vou apagar. Aqui não é y. Porque olha aqui em cima, ó, eu estava derivando 3xy em relação a y. Em relação a y. Então, a derivada de y é 1. 1 vezes 3x é 3x. Então, aqui, olha, 3x. Estou corrigindo em tempo. Aí vai ficar 3 vezes x, que é 1. 3 vezes 1 dá 3. Bom, então, agora, calculando essa primeira parte aqui, na linha de baixo. 2, 1 ao cubo é 1, vezes menos 3. Então, vai dar menos 6. Já fiz a conta de uma vez. 3 vezes 1 dá 3. E o resultado, menos 3. Entendido? Então, bom, vamos só lembrar o que significa a derivada parcial em relação a x18. Porque, assim, quando você tem muitas variáveis, para você saber qual é o efeito de uma variação em x, você congela todas as outras variáveis. É por isso que a gente trata o y como constante. E aí você vai fazer aquele experimento de variar o x e ver o que acontece na função. Então, significa que para cada variação unitária de x, né, o resultado da função, que é o z, ele aumenta 18. Então, se você varia o x de... Aqui é 1, né? Então, de 0 para 1, significa que a função vai aumentar 18. Então, por exemplo, se x fosse o tempo e a função fosse uma função de produção, né? Então, x fosse o tempo em meses. Então, se você aumentar de 0 para 1 mês, quer dizer, daqui a 1 mês, a produção vai aumentar em 18 unidades. Seria isso, né? Pensando aí numa matemática aplicada. E eu não sei se vocês já repararam que a gente vai ter muitos problemas de aplicação, porque eu entendo que não basta a gente saber calcular essas derivadas. A gente tem que saber também o que fazer com elas. Então, é por isso que eu estou explicando agora. O que significa esse 18 como resposta para a derivada parcial em relação a x? Significa que se o x variar até 1, né, de 0 a 1, por quê? Porque a gente substitui o x por 1. Significa que a função, que é o z, vai aumentar 18 unidades. Agora, derivada parcial em relação a y. Se o y aumentar não, nesse caso aqui, ó, é menos 3, né? Se você variar o x para menos 3, quer dizer, para cada variação unitária, de 0 para menos 1 para menos 2 para menos 3, então, para cada variação unitária dessa, o resultado aqui é menos 3. Então, significa, quando você varia o y, mantém o x constante. Quando você varia o y de 0 para menos 1, o z, que é a função, cai menos 3. Né? Se fosse produção, quantidade produzida, número de unidades produzidas. Então, significa que ele ia diminuir 3 unidades. Aí, de menos 1 para menos 2, de novo vai diminuir 3. De menos 2 para menos 3, de novo vai diminuir 3. Isso é em média, né? Porque quando a gente começa a estudar derivadas, lá em matemática 1, a gente vê lá que é a taxa média de variação. Então, as derivadas vêm da taxa média. Nesse caso aqui do y, vai cair sempre menos 3, exatamente? Não, é em média. Vamos lá, vamos passar para outra? Algum pedido, minha gente? Professor, Pode o falar. senhor podia fazer essa 19 aqui, 1 sobre x e Posso. y? Vamos lá. É isso mesmo que eu quero, tá? Que vocês participem, peçam. 1 sobre xy, aqui, ó. Essa aqui, né? É ela mesmo. Deixa eu só dar um... Tá, dei um traço aqui só para a gente isolar. Então, vamos lá. Número 19 dos exercícios lá da aula de matemática. Número 19 é z igual... Ó, esse z
pode ser escrito também como f de x, y, tá, gente? É a mesma coisa. Que é 1 sobre x, y. Então, para a gente calcular essa derivada, vamos só lembrar um pouquinho das derivadas simples, porque estamos falando de derivadas parciais, né? Eu vou ter que calcular derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Mas vamos relembrar. Eu tenho o numerador 1, é uma constante. A variável, tanto x quanto y, estão no denominador. Então, nesse caso, nós temos uma derivada do quociente. Quando a gente tem uma derivada do quociente, você pode usar aquela fórmula que é u sobre v, cuja derivada y' ó, é v que multiplica a derivada de u, menos u que multiplica a derivada de v, sobre o quadrado de v, que é o v é o denominador, né? Quadrado de v. Ou você pode utilizar, já que aqui o numerador é uma constante, que a gente chama k, o denominador é a função da variável que a gente está trabalhando, x ou y, que a gente chama de u. Não, perdão, a gente chama de v, né? O denominador é v. Deixa eu apagar aqui só para corrigir. O denominador a gente chama de v. Então, nesse caso, eu prefiro trabalhar com uma fórmula. Na lista de fórmulas lá, vocês podem ver isso, ó, k sobre v. Tá? Inclusive, gente, ó, já avisando, né? Vocês que estão aqui e você que vai ver a gravação depois. Na prova final, a prova final é presencial lá na UCP. Aí você vai sentar de frente para o computador, você vai ter que abrir a página na disciplina, né? A sua página, o seu acesso, com a sua senha, para poder acessar a prova. Aí ali, dentro da página, já tem o link das fórmulas. O que você faz? Já clica e abre o link da fórmula, para você poder consultar a fórmula, não tem problema. Tá? Leva um rascunho também, não sei se eles lá, porque não sou eu que aplico, né? Mas, assim, leva um papel, pede um rascunho lá, tá? Porque você vai precisar realmente ali calcular no papel, né? Para marcar a opção lá da múltipla escolha, porque vai ser múltipla escolha. Então, já fica essa dica, façam isso, tá? Porque essas fórmulas que eu estou escrevendo aqui, elas constam na lista de fórmulas. Então, no caso, quando você tem um numerador constante, k sobre v, como é que fica essa derivada? Para mim, na minha opinião, ela fica mais fácil, que é menos k, que multiplica a derivada de v, sobre o quadrado de v. Então, eu prefiro, utilizar essa fórmula aqui, ó, neste caso, tá? Eu acho mais simples. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada parcial da função z ou função f, como você queira, em relação a x. Então, em relação a x. Bom, k, nesse caso aqui, olha aqui em cima, é 1. Então, aplicando a fórmula que é menos 1, que multiplica. Ora, 1 que multiplica não vai alterar nada. Então, nem vou escrever. A derivada de v. Então, tá aqui, ó. Cadê a fórmula aqui? A derivada de v aqui, tá vendo? Ó? Então, essa derivada de v é o denominador, x, y. A derivada em relação a x é y, porque a derivada de x é 1. Sobre o quadrado do denominador, quadrado de v, que vai ser, ó, entre parênteses, x, y ao quadrado. Então, o que a gente... Agora tem que tentar simplificar. O que a gente pode fazer? Menos y sobre... Quem é x, y ao quadrado? Quando você tem uma multiplicação elevada ao quadrado, você eleva o x e o y ao quadrado. E o que a gente pode simplificar aqui? Ó? Menos... A gente pode simplificar aqui o y com y ao quadrado. Então, olha, o x ao quadrado não vai dar para simplificar, vai ficar aqui. E o y com y ao quadrado, olha, eu tenho aqui uma divisão de potência de mesma base. Eu repito a base. Por que eu repeti embaixo? Porque a maior potência já está embaixo, no denominador. E subtrai os expoentes. O expoente aqui é 1, né? Então, 2 menos 1 dá 1. Ora, gente, o que sobrou em cima? Professor, desculpa. Pode falar. Pode falar. Não é sobre x, é alguma coisa z e alguma coisa sobre x. Então, não teria que ser o x em cima... Porque, assim, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, não é?
Vamos lá. Olha só. Então, vou fazer de novo, tá? Vou fazer de novo aqui embaixo. Como se eu não tivesse feito em cima, tá? A gente está calculando a derivada parcial em relação a x, tudo bem? Então, eu estou aplicando a fórmula aqui, ó. A fórmula tem o menos. Então, menos. Aí, a fração. Aí, o numerador aqui é k que multiplica a derivada de v. Quem é k? Olha, voltando aqui em cima. K é 1, que multiplica a derivada de v, ó. V é o denominador aqui, ó. Vxy. Qual é a derivada de xy em relação a x? A derivada de x é 1, vezes y. Ah, tá, agora entendi. Tá? Aí, aqui embaixo, ó, continuando na fórmula, sobre v ao quadrado. V é o denominador, então o quadrado dele. Se o denominador era xy, o quadrado vai ser xy ao quadrado, entre parênteses. Quando eu resolvi aqui em cima, eu fui detalhando. Mas a minha dica para vocês é que, se está claro que xy, né, ao quadrado, você eleva cada um deles ao quadrado, ó, já coloca de uma vez. Entendido? Então, agora eu vou simplificar. Aí vai ficar menos. O x ao quadrado embaixo não tem outro, para simplificar. E quando eu simplifico aqui, ó, o y com o y ao quadrado, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtrai os expoentes. Então, por que eu repeti a base aqui embaixo, ó, no denominador? Porque a maior potência já está no denominador. Assim eu evito o expoente negativo. Então, ó, aqui no numerador é y elevado a 1. Expoente 1 a gente não escreve. Ele está ali. A gente só não escreve. Então, 2 menos 1 dá 1. O expoente aqui, ó, vai ser 1. A gente só não escreve. Já já eu vou apagar. E o que sobrou em cima? 1. Tá? O 1 está sempre presente, gente. Eu li um livro uma vez, não sei se vocês já leram, que se chama O Homem que Calculava. Aí ele vai dar uma aula. Era um camarada que era muito bom em matemática. Aí ele vai dar uma aula para uma princesa. E o nome dela era Telacim. Isso acontecia no Oriente, lá naquela região da Arábia, né? E aí ele começa falando do número. E aí ele fala do número 1. Ele fala do número 1 é como Deus, é único, está em todos os lugares. É lindo, você tem que ler esse livro. É muito bacana. Alguém já leu? Alguém conhece? Então, deixa eu apagar Não, só os professor, não dois. ele não. Não, então olha, é lindo o livro, viu? É lindo. Não é um livro de matemática, é um livro de histórias. E o cara era muito bom em matemática, né? Então ele passa por muitas situações em que ele resolve problemas, né? Os problemas vão aparecendo, ele vai usando, vai resolvendo com a habilidade dele em matemática. Bom, vamos agora calcular, então, a derivada parcial em relação a y. Vou fazer com uma cor diferente, aqui na tela ainda, tá? Ó, vou separar aqui e vou fazer aqui do ladinho. Então, derivada parcial em relação a y. Vai ser a mesma coisa, gente. Olha, é o menos da fórmula, a fração, aí k é 1, a derivada de v, só que agora é a derivada em relação a y. Então, a derivada de xy em relação a y é x. Sobre o quadrado do denominador. Que aí eu já elevo ao quadrado, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Então, é menos. Agora eu vou simplificar o x. O y não tem outro para simplificar. Aí eu vou simplificar o x, ó. Então, o y ao quadrado e o x. Repito a base e subtrai os expoentes. Então, o expoente 2 menos o expoente 1 dá 1. Em cima sobrou o quê? 1. Então, olha, essa é a derivada parcial em relação a y. E essa outra aqui, que a gente já tinha feito, é a derivada parcial em relação a x. Eu disse que eu ia apagar aquele 1 ali, não apaguei, né? É porque assim, não se escreve, não é errado escrever, não. Mas não se escreve, tá? Não se usa escrever. Entendido? Sim, professor, tá tudo tranquilo. Tá, agora então, olha só, para vocês que estão aqui comigo e para você que vai assistir esse vídeo depois. Você pode ter entendido tudo que eu expliquei, mas depois você é que precisa colocar a mão na massa e fazer sozinho. Porque você só vai ter segurança de fazer sozinho se você fizer. Se você tiver a iniciativa de fazer, tá? Mais algum pedido especial?
Tranquilo, professor. Não, professor, tá tranquilo. Então tá. Bom, isso aqui é gabarito, né? Então vamos falar aqui, ó, derivada de ordem superior, né? Vamos aproveitar aí, a gente tem mais um tempinho. Vamos falar da derivada de parcial de ordem superior. Qual é a ideia da derivada de ordem superior? Você calculou a primeira derivada. Aí você quer calcular a segunda derivada. Aí você calcula a primeira derivada, o resultado, procure simplificar, o resultado, você dali calcula de novo a derivada. Então, é a derivada da derivada. Olha o GeoGebra aqui, olha. Ó, se você calcula a derivada, vamos pegar aqui, por exemplo, y igual a x... Não. Vamos lá. Y igual a x ao quadrado. Isso aqui não seria uma derivada parcial, mas seria uma derivada simples. X ao quadrado, olha o gráfico aqui, ó, é uma parábola. Aí você quer a derivada. Aí você põe aqui, eu não sei se é f' ou x'. Vamos tentar o y'. Vamos tentar o y'. Y'. Não. Não deu certo. Apaguei. Vamos tentar o f' aqui, ó. F'. Lá. É porque o GeoGebra, eu chamei de y igual a x ao quadrado. Mas ele deu um nome aqui, ele deu um nome de f. Então tem que ser o f. Ó. Então, com a derivada de x ao quadrado é 2x. Se eu pedir aqui f duas linhas, vamos ver. F duas linhas lá, é 2. Porque f duas linhas é a segunda derivada. Então, aqui, ó, derivada de 2x. 2x é a primeira derivada. Derivada de 2x é 2. E se eu pedir a terceira derivada? F, 3 linhas. É 0. Porque a derivada da segunda derivada, a derivada de 2 é 0. Mas vamos apagar aqui. Só quero lembrar com vocês o que significa segunda derivada, tá? Deixa eu só apagar aqui, ó. Apaguei. À medida que eu fui calculando, olha, a segunda derivada é 2. Olha aqui a reta, não sei qual é essa, é um vermelho, tá? É uma reta, porque é uma função constante, que é 2. Ó, 2x é uma reta com inclinação, que é essa azul aqui. E o verde aqui é a parábola. Bom, o que significa a primeira derivada, né? A primeira derivada é a taxa de variação da função. Então, você pode ver que a função aqui é uma reta, né? Ela é crescente, e se você substituir o valor de x, você vai achar a taxa de variação da função. Então, você vai saber qual é o ritmo de crescimento, ou, se fosse negativo, né? Essa reta azul aqui é crescente, mas se fosse uma derivada negativa, ela seria decrescente. Agora, quando você calcula a segunda derivada, você quer saber o que está acontecendo, qual é o ritmo de crescimento da primeira derivada. Entendeu? Você quer a taxa de variação da primeira derivada. Então, esse ritmo de crescimento, ele vai aumentando, ele vai diminuindo. Nesse caso, que é uma reta aqui, é um crescimento constante, né? Mas, quando nós temos lá as outras funções, com curvas, você vai ter um ritmo de crescimento que ele pode ir crescendo como uma função exponencial num ritmo cada vez mais acelerado, ou algumas funções, tem algumas funções, por exemplo, de crescimento populacional, ela começa mais acelerada, só que depois ela inverte e ela vai perdendo força. Então, ela é côncava para cima no primeiro momento, só que depois ela vai ser côncava para baixo. Vocês vão ver isso, ter que responder esse tipo de coisa nos problemas de aplicação. Então, vamos voltar aqui para a derivada parcial de ordem superior, né? Então, vamos pegar aqui. Cadê minha caneta? Está aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Se a função for z igual a x ao quadrado y mais 5x y ao cubo mais 2x menos 3y, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada parcial em relação a x. Então, em relação a x, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x. O y que está multiplicando, eu repito. Derivada de x aqui é 1. Então, vai ficar 5y ao cubo.
Derivada de 2x é 2 e de 3y é 0. Essa é a derivada parcial em relação a x. Agora, qual é a derivada de segunda ordem parcial em relação a x? Vou colocar aqui um ponto e vírgula para separar. Então, assim, ó, d-ROM dz, d-ROM ao quadrado dz, d-ROM dx ao quadrado, tá? Isso é a simbologia. Então, aqui, ó, no numerador, quadrado é do d-ROM. Embaixo, não, quadrado é do x. Agora, eu vou pegar esse primeiro resultado aqui e vou derivar de novo em relação a x. Então, a derivada de x é 1, vai ficar 2y. Derivada de 5y ao cubo é 0, porque não tem x, e a derivada de 2 é 0. Então, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x é 2y. Agora, nós vamos calcular a derivada parcial de segunda ordem em relação a y. Então, a gente tem que calcular, primeiro, a derivada parcial em relação a y. Em relação a y, olha, x ao quadrado y. Derivada de y é 1, então, o resultado, x ao quadrado. Mais derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Então, de novo, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Esse 3 vezes 5, eu já multiplico de uma vez, ó, coloco 15, x e o y ao quadrado. Derivada de 2x é 0, porque não tem y, e de menos 3y é menos 3. Ponto e vírgula para separar. Agora, a derivada de segunda ordem em relação a y. Então, vou pegar agora esse primeiro resultado aqui e vou derivar agora em relação a y. Então, derivada de x ao quadrado. Não tem y, é 0. Derivada de 15xy ao quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2y. Então, esse 2 vezes 15, eu já calculo de uma vez, ó, dá 30. Repito o x, que está multiplicando, y. E a derivada de menos 3 é 0. Então, a derivada de segunda ordem em relação a y é 30x. E também vamos precisar, olha, e nos problemas de aplicação, vamos precisar da derivada parcial de segunda ordem mista. Então, vou até trocar a cor aqui, então. Ó, o que é a derivada parcial ao quadrado de segunda ordem mista? É assim, aquela que eu derivei primeiro para x, eu agora vou derivar para y. Então, é o denominador d-ROM dx, d-ROM dy. Então, olha só, aquela que eu derivei primeiro para x foi essa aqui. Eu vou pegar esse resultado e derivar em relação a y. Então, em relação a y, olha, a derivada de y é 1, sobrou 2x. Mais derivada de 5y ao cubo. Então, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. Então, esse 3 eu já multiplico por 5, 15y ao quadrado. E a derivada aqui do 2 é 0. Agora, deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Eu vou derivar agora a derivada parcial de segunda ordem mista, só que invertido agora, olha só. Derivada de segunda ordem. Aquela que eu derivei aqui em relação a y, eu agora vou derivar em relação a x. Então, vamos lá. D-ROM ao quadrado dz foi o quê? Essa aqui, né? Essa que eu derivei em relação a y, aqui, vou derivar em relação a x. Derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de 15xy ao quadrado, derivada de x é 1. Então, 1 que multiplica 15y ao quadrado. E a derivada aqui do menos 3 é 0. Então, observem que os resultados das derivadas parciais de segunda ordem mistas, olha esse primeiro resultado aqui, e olha agora esse segundo resultado aqui. Eles são iguais. Eles sempre serão iguais. Tá? Isso sempre vai acontecer. Entendido, meus caros? Aí vocês têm aqui alguns exercícios para fazer. E eu estou sentindo falta
de perguntas, de dúvidas lá no fórum. Cadê o fórum? Eu tinha aberto aqui. Ah, tá. Até que está no roteiro de estudos. Ó. Essa aqui é a página da nossa disciplina. Cadê o fórum dúvidas aqui? Ó? Gente, ninguém pergunta nada. Eu até acredito que algumas pessoas, né? Teve comentário aqui, ó, mas só isso. Só tem isso de pergunta. Eu até acredito que para algumas pessoas você consiga levar muito bem, realmente não tem a pergunta para fazer. Mas, numa turma de matemática, ninguém tem dúvida, ninguém pergunta nada? Não acredito, né? Isso não é possível. Nunca aconteceu. Eu sou professor há 34 anos. Isso nunca aconteceu. Da turma inteira está sabendo tudo, não ter dúvida nenhuma. Então, fica o meu recado para vocês dois que estão aqui e para quem vai assistir depois. Gente, não fiquem tímidos, tá? Já falei isso com vocês, eu acho. Muita gente tem vergonha de colocar a pergunta aqui. Não fique com vergonha. E se tiver mesmo com vergonha, na hora aqui de mandar a mensagem, ó, você clica em responder, coloca aqui, ó, clica aqui, resposta privada. Que aí só eu vou ver o que você está falando comigo. Tá? O ideal é que todos vejam, porque ao explicar uma coisa para você, eu estou explicando uma coisa para todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo vai se beneficiar. Mas, se você quiser, não tem problema. Clica aqui em resposta privada. Tá? Deixa eu descartar isso aqui. E aí, minha gente? Mais algum pedido? Mais alguma observação? Não, professor, tá tudo tranquilo. Então tá. Marlon, algum pedido, Marlon? Bom, gente, aqui. Tranquilo, né? O Marlon falou que está tranquilo aqui. Então, minha gente, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, que a gente já está chegando perto do final. Pode ser? Show, professor. Então tá. Olha, obrigado pela presença de vocês. É num sábado pela manhã cedo, tá? Mas não tem jeito, esses horários, ou vai ser durante a semana, né? O próximo vai ser durante a semana. Só lembrar aqui, ó, o próximo vai ser dia 8 de outubro, que é durante a semana, né? Mas não tem jeito. Os horários são esquisitos mesmo. Ó, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom final de semana, tá? E qualquer coisa, dúvidas lá no fórum, tá bom? Tá bom, Obrigado. professor, obrigado. Tchau.